Nesse mês nós estamos conversando, nós estamos numa série de palavras, 6 palavras até Pentecostes, lembrando que fala sobre colheita, fala sobre provisão, fala sobre aquilo que o Senhor tem reservado para você e para mim, e estamos também baseando nossa série de palavras num livro chamado Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris, que é o pastor sênior da Gateway. Então, se você gosta de ler, é um livro que vale muito a pena você ler. Ele fala sobre milagres sobrenaturais, quando você e eu entramos numa atmosfera onde o dinheiro não é o problema ou a solução, ele é apenas dinheiro. Repete comigo: dinheiro não é a solução, nem o problema. Dinheiro é apenas dinheiro. É isso que nós precisamos entender. A gente briga tanto por dinheiro, a humanidade briga, se corrompe por causa de dinheiro. E essa série de palavras, na verdade, nós queremos te ajudar a você entender que o Senhor é bom, Ele quer te abençoar, não apenas de forma financeira, mas também de forma financeira. Ele quer abençoar principalmente a tua saúde, que haja paz sobre o teu lar, que haja graça sobre a tua vida. E por que nós estamos falando sempre, quando a gente fala sobre dinheiro na igreja, muitas vezes gera desconforto, é algo que nós não pregamos com muita frequência, porque muitas vezes é ensinado preceitos e conceitos muito errados lá fora. Mas não é por causa disso que nós, como igreja, não devemos ensinar o que a Bíblia diz a respeito de uma boa administração, de como você realmente pode ter uma vida abençoada quando você prioriza Jesus na tua vida. Que você e eu tiremos todos os exemplos negativos, tudo aquilo que muitas vezes você já ouviu de errado, e comece a encher o teu coração com aquilo que é bom, aquilo que é puro e aquilo que condiz com a palavra de Deus. Semana passada eu comentei que existem mais ou menos 500 versículos a respeito de oração, e mais ou menos também 500 versículos a respeito de salvação, e aproximadamente 2.000 versículos que falam sobre finanças. Então quer dizer que Deus está interessado no meu dinheiro? Não. Ele está interessado em te ajudar a você não ser corrompido pelo dinheiro. Amém? Ele quer te ajudar a você não cair em tentações por causa do dinheiro. E Ele quer te ajudar a você ter um coração grato com aquilo que você recebe do Pai. Amém? E essa é uma certeza que nós temos. Semana passada eu ministrei sobre que Deus precisa vir em primeiro lugar. Essa palavra está lá nas nossas redes sociais. Se você não ouviu, te encorajo a você ouvir. E o texto base da semana passada foi Mateus 6:33, que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6:33, que nós entendemos que quando Deus vem primeiro sobre a minha vida, sobre o meu lar e também sobre as minhas finanças, toda a minha vida vai ser abençoada, baseada naquilo que Deus tem para você e para mim. E 3 verdades que eu ministrei semana passada: primeiro, que Deus tem prazer em nos abençoar. Segundo, que Deus sempre honra, abençoa quem é um bom administrador dos recursos que recebe do Senhor. E que Deus sempre irá abençoar quem pratica os seus princípios. Amém? E nessa noite eu quero falar de um tema, talvez inicialmente pareça um pouco estranho o nome, mas pode colocar para mim, por gentileza. É derrotando o espírito de Mamon. Então, pastor, você vai falar sobre receita, é mamão escrito errado? Não, Mamon é um personagem que nós vemos, é um Deus que era adorado pelos povos, e que sempre ele é referido muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, sempre que você vê a palavra dinheiro escrito na tua Bíblia, especialmente quando o dinheiro está com a letra maiúscula, na verdade a tradução certa seria mamon. Por quê? Porque o português não tem tantas palavras quanto o hebraico, quanto o grego. Então nós encontramos algumas traduções não erradas, mas mais ilimitadas. Então sempre que a Bíblia fala sobre um espírito, ou
quando o dinheiro está com a letra maiúscula na tua Bíblia, fala-se sobre um espírito, sobre uma potestade, que é o espírito de Mamon. E nessa noite eu quero te ajudar a você detectar áreas que muitas vezes você vai deixando, que nós vamos achando que não tem importância, mas que rouba a tua paz. Muitas vezes rouba a tua comunhão na tua família e que rouba o prazer de nós termos, né, e de recebermos algo do Senhor. Quero te convidar a você a abrir tua palavra ali em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. A partir do versículo 9, nós vamos ler. Lucas 16, de 9 a 13, nos fala assim: por isso eu lhes digo, use a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma, quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Um se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir o quê? A Deus e ao dinheiro. Dinheiro com letra maiúscula. Por quê? Fala sobre uma entidade que está por trás do dinheiro. E nessa noite eu quero falar sobre 3 princípios muito básicos. Primeiro, a nossa identidade, ela está firmada em Deus ou no dinheiro? Segunda verdade que eu quero falar ao teu coração: o dinheiro é bom ou o dinheiro é amaldiçoado? E o terceiro, em que eu preciso ou devo investir o meu tempo e meu dinheiro? Então nós vemos que Deus, quando se refere, pode deixar o versículo 13, por gentileza, de Lucas, que fala assim, quando fala sobre Deus, Deus com letra maiúscula, é o Deus que você serve, que eu sirvo, que fez os céus e a terra. É Ele que é o Theos, né? O teocentrismo, Deus no centro, e que você vai vendo que toda a nossa vida vai acontecendo ao redor de Deus. E ali é muito claro, você não pode servir a dois senhores. Ele não fala que você não pode ter dinheiro com letra minúscula, papel. Ele fala que você não pode servir a Deus e a um outro Deus chamado dinheiro. E nessa noite eu quero te trazer alguns princípios bem práticos, que talvez você vai falar assim, acho que nessa área eu preciso mudar, e eu acho que nessa área talvez eu preciso de uns ajustes, e é justamente, a minha intenção é, ao longo dessas palavras, talvez gerar no teu coração um sentimento de tipo, alguma coisa precisa mudar. Eu quero gerar no teu coração um inconformismo por aquilo que talvez você está acostumado, por algo que talvez você tenha vivido dessa forma tantos tempos, mas que hoje o Senhor quer revelar de uma forma nova, linda, para te libertar e te liberar para dias maiores. Mamon, a tradução literal é dinheiro ou riquezas, e ele é um Deus da Babilônia. Ele é um Deus que vem lá do Antigo Testamento, e então ele é um Deus, e como um Deus ele espera que todos o adorem ou se curvam. E você tem o que? A Babilônia começa ali na Torre de Babel. Quem lembra da história da Torre de Babel? Isso. Depois que aconteceu o dilúvio, as pessoas começam a se unir, as pessoas começam a se reunir para começar a construir uma torre, falando assim, um dia vai acontecer de novo o dilúvio, e nós teremos algo e iremos nos proteger. E depois eles começam a se mexer, falando, nós precisamos construir uma torre tão alta para nós chegarmos até Deus. Então é nesse espírito que ela foi construída, num espírito de orgulho, num espírito de eu não preciso confiar em Deus, eu tenho a minha segurança em coisas palpáveis, eu tenho algo que eu posso chegar até Deus. Então o espírito de Mamon começa a entrar com o espírito de orgulho, o espírito de autossuficiência, o espírito de que eu não preciso de ninguém e eu não preciso de Deus, eu preciso apenas ter dinheiro.
Eu preciso apenas, porque se eu tiver dinheiro, a minha vida vai mudar. Porque se eu ganhasse 10 mil, minha vida seria muito melhor. Se eu ganhasse 20 mil, minha vida seria perfeita. E muitas vezes nós vamos andando e acreditando nessas mentiras que o dinheiro, apenas o dinheiro, vai fazer com que você tenha ou não uma vida feliz. Isso é o espírito de Mamon, que ele quer constantemente entrar na tua vida, para que você adore apenas a Ele, e esqueça de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quem realmente pode e quer fazer maravilhas na tua vida. Lá em Lucas 16, versículo 13, ele fala assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. Senhores, se você for lá para o original, é Kyrios. Kyrios é a mesma versão que é utilizada mais de 1000 vezes em todo o Novo Testamento, é Senhor, é soberania. Então ninguém pode ter dois donos. Ou você pertence a Jesus, ou você pertence a esse mundo. Não tem meio termo. Ou você vai um dia para o céu, ou um dia você vai para o inferno. É reto, é um ou outro, e você precisa escolher. E nessa noite eu quero te ajudar a você entender que muitas vezes você não precisa ter muito dinheiro, ou talvez você está totalmente sem dinheiro, e mesmo assim, Mamon, ou o Deus do dinheiro, está dominando o teu lar, prendendo as suas finanças, prendendo a sua vida. Primeira verdade, como eu falei, o espírito do dinheiro, da ganância, quer nos dar identidade. Se eu tivesse dinheiro, eu teria o quê? Segurança. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia viajar o mundo. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia fazer uma faculdade e as pessoas iriam me respeitar. Se eu tivesse dinheiro, então sempre a minha vida está rondando em quê? Se eu tivesse, minha vida hoje é miserável, mas se eu tivesse dinheiro, duvido que fulano ou Beltrano iriam virar as costas para mim. Não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu tenho certeza que todos nós já pensamos uma ou várias vezes essa mentira. E nós esquecemos que sem Jesus, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Se você não tiver a tua identidade firmada em Jesus, como filho amado, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter recursos, não adianta você ter status, porque tudo vai gerar em torno de você. Você esquece que os outros estão à tua volta, e o importante é o quê? O eu crescer, eu ser conhecido, o meu nome ser famoso. E o que o dinheiro promete nos dar? Identidade. Eu sou bom, eu trabalho e eu sou melhor do que o outro ali que não tem o que eu tenho. É uma identidade que o mundo quer colocar sobre a tua vida. Ou ao contrário, eu sou pior do que aquele que tem. Ele trabalha, se você tem algo, faz com que você se sinta melhor do que quem não tem. E se você não tem algo, você se sente menor do que aquele que tem. E começa a haver brigas, porque eu não tenho, mas o outro tem, então começa a gerar inveja, discórdia. Muitos lares são destruídos por causa de dinheiro e de heranças. Eu não conheço nenhuma nem duas, eu conheço dezenas de histórias de famílias inteiras que foram totalmente dizimadas, totalmente separadas por causa de herança. Tenho certeza que você conhece pelo menos um caso assim. Por causa, e muitas vezes nem é tanto dinheiro, mas é a ganância, é aquilo, a necessidade do ter para eu provar para os outros que eu sou o melhor. E o que o dinheiro quer falar para você? Que você tem uma alegria. Eu tenho dinheiro no bolso, eu sou a pessoa. Eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho amigos. Lembra do filho pródigo? Ele saiu com uma fortuna, ele tinha vários amigos. Quando acabou o dinheiro, cadê os amigos? Dá uma alegria passageira, uma sensação de pertencimento muito rápido. Enquanto você tem o dinheiro, você tem muitos amigos. Mas quando você perde o dinheiro, você se sente só, porque tua amizade foi baseada em compra e venda. Eu sou bom e eu te ajudo, então você deve para mim. Isso é um sentimento horrível que o mundo nos tenta incutir. Outra mentira, outra identidade mentirosa que o dinheiro nos traz, que é paz e segurança. Eu tenho dinheiro no banco, então eu estou tranquilo, eu posso dormir tranquilo, porque eu tenho dinheiro no bolso.
ou no banco, ou debaixo do colchão, não sei onde você guarda o teu dinheiro, mas se eu só estou bem, se eu tenho uma boa reserva financeira. Queridos, eu não estou falando que é errado você ter uma reserva financeira, pelo contrário, isso é prudente, isso chama-se boa administração, mas a tua segurança não pode estar em ter ou não uma reserva, amém? A nossa segurança precisa estar em Jesus, a minha identidade precisa estar em Jesus, a minha paz, nós cantamos essa noite, a paz é uma promessa que vem do Espírito Santo, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com um posicionamento que eu e você precisamos ter. Então, nessa noite, eu quero te convidar, você tirar a tua identidade do dinheiro, tirar a tua identidade que o dinheiro é a resposta para tudo. Mentira, Jesus é a resposta para todas as suas situações, Jesus é a resposta para todos os seus problemas, só Jesus pode trazer paz. Está entendendo por que nós estamos trazendo essa série de mensagens sobre dinheiro? Não é porque nós queremos o teu dinheiro, não é porque Deus quer o teu dinheiro, mas Ele quer que você se tenha uma boa relação com o teu dinheiro, e você, aos poucos, você entenda que o projeto de Deus é maior, que os planos de Deus são maiores, que a paz é uma promessa sobre a tua vida, e não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com um posicionamento profético que nós precisamos ter. Ou você amará um, ou você amará o outro. Repete comigo, não tem como adorar dois senhores. Ou é Deus, ou é o diabo. Ponto. Mamon é das formas que o diabo se manifesta, né? E o que te define? Nessa noite eu quero te perguntar, o que define você? O que define você? Quando alguém perguntar quem é você, você responde o quê? Então, sei que... Sabe uma coisa que, por exemplo, é muito comum em cidade pequena, aqui em Rolândia acontece bastante, não estou falando mal disso, mas eu falo uma coisa tão simples que você já passou pelo menos umas 200 vezes por uma situação. Quando você chega num lugar que ninguém te conhece na cidade, uma loja, oi, tudo bom? Você é aqui de Rolândia? Tá. Você mora onde? Mas espera, porque eu não estou fazendo cadastro, não estou fazendo nada, né? Qual que é teu sobrenome? Quem que é teu pai? Quem que é tua mãe? Qual que é teu sobrenome? Quem já passou por isso aqui em Rolândia? Todo mundo, né? Pelo menos umas 200 vezes. E o que acontece? Se você mora em um lugar bom, eu moro no centro, eu moro na avenida. E quando a gente está em uma fasezinha ruim, que a gente mora, eu moro ali, né? Ali, então, né? Você sai, porque parece que a nossa identidade está onde nós moramos. Qual é o teu sobrenome? Meu sobrenome é não sei o que, meu pai. Então, nossa, bonito aquele cartaz. Né? A gente muda de assunto porque muitas vezes isso nos constrange. E é o poder desse mundo. Ele quer constranger você, quer achar que você é menos. Porque você não tem um sobrenome importante. Porque você não mora num lugar bonito. Tenha prazer onde você mora. Tenha prazer no teu sobrenome. Tenha prazer no teu pai, na tua mãe, querido. Tenha prazer em ser um filho de Deus. Tenha prazer de quando vierem palavras de confrontar quem você é. Você possa falar assim, olha, quem sou eu? Se a pessoa ficar insistindo muito, responde, eu sou filho de Deus. E você? Você é filho de Deus ou você é só criatura ou criatura que está me atazanando? Fala isso para a pessoa. Eu sou filho de Deus, isso basta para mim. Isso basta, isso tem que bastar. Eu sou amado do Pai. Deus não me olha para ver se eu tenho diploma ou não tenho diploma. Deus não olha minha conta bancária. Deus não olha o meu sobrenome. Deus me vê como filho amado. Deus te vê como filho amado. Deus te vê como imagem e semelhança do Pai. Deus te vê como imagem e criação. Nós cantamos, Ele nos ama tanto. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer te dar uma única identidade para você assumir. Eu sou filho amado. Isso basta, as coisas desse mundo não vão mais me contaminar, porque eu decido ser o que? Filho amado, e como filho, meu Pai proverá todas as coisas que são necessárias. Eu começo a depositar a minha confiança no Senhor e tiro meus olhos das coisas desse mundo, mas tem que ser um posicionamento, de quando você mora bem, você tem que ter o mesmo coração de quando você mora, entre aspas, mal. Você não pode estar contaminado nem se você estiver bem ou quando mal. Você é filho de Deus e isso
basta. É apenas dinheiro. Não define quem você é. Repete comigo, é apenas dinheiro. Não é aquilo que eu sou. Amém? É interessante, como eu falei, ele cria confusão, ele cria o quê? Porque obrigatoriamente, sempre vai ter alguém que vai ganhar mais do que eu, e sempre vai ter alguém que ganha menos do que eu. Se eu não tiro esse espírito, essa mentira do meu coração, o que eu vou falar? Ah, o outro é metido, ó, trocou, ó, o El tá ali, ó, trocou de carro, metido, ó, tá ali, ó, negócio. Deu olho para baixo, né, por uma outra pessoa, e eu falo assim, ó, tô bem melhor do que essa pessoa. Quantas vezes, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você já pensou isso? Julgar os outros porque tenha mais do que você, ou julgar os outros porque tenha menos do que você? Quantas vezes nós temos esse, se eu tivesse tido a oportunidade dele, se eu tivesse tido os pais dele, se eu tivesse tido aquilo do outro, eu seria feliz. Quem traz felicidade para você, querido? Somente Jesus. E humildade não tem a ver com dinheiro. Eu conheço pessoas que são milionárias no sentido pleno da palavra e são humildes. E eu conheço pessoas que não têm dinheiro para um ovo frito e é orgulhoso. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa que tem bastante posses e num hotel que eu gerenciava para ela. E ela chegava porque ela tinha vários empreendimentos. E eu nunca vi essa mulher humilhar um funcionário. Ela chamava de canto, né, a pessoa, corrigia a pessoa e depois liberava. Eu nunca vi ela falando, porque você é faxineira, porque você é isso. Eu nunca vi. E uma pessoa que, por esse mundo, ela poderia fazer o que quisesse, porque ela tinha posses, ela tem muitas posses, mas ela tem o quê? Uma atitude de identidade. Minha identidade não está nos recursos, não está naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu sou. Repete comigo. A minha identidade está em Jesus e é determinada por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu tenho. Amém? Vamos lembrar a oferta da viúva. Ela chegou com 2 moedas. Ela viu falar que Jesus estava lá, ela não foi fazer um empréstimo no banco, eu tenho 2, mas olha, me empresta alguma coisa porque Jesus está lá, e eu tenho que levar uma ofertona para eu parecer lá como uma pessoa mais generosa. Muitos fizeram isso, foram lá e depositando grandes quantias, como fala lá nos evangelhos, em Marcos 12. E aquela viúva chegou com uma atitude de adoração, entregando algo de valor. Era pouco valor para esse mundo, mas tinha muito valor perante Deus. Então é isso que mostra a minha identidade, está na forma como eu adoro ao Senhor, na forma como eu oferto o meu tempo, quando eu oferto a minha vida ao Senhor. O foco jamais será o dinheiro, mas sim a nossa atitude de gratidão, a nossa atitude de estar ou não na casa de Deus, nossa atitude de realmente nos posicionar e declarar, Senhor Jesus, o Senhor pertence toda a minha vida, meus dons, meus talentos, tudo te pertence. E a segunda verdade nessa noite eu quero te perguntar, o dinheiro é bom ou o dinheiro é mau? Olha, fazia tempo que eu não via isso. Peguei emprestado antes de começar o culto. Tinha um irmão aí abençoado, né? O dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Quem acha que o dinheiro é bom, levanta a mão. Quem acha que o dinheiro é do diabo, levanta a mão. O dinheiro em si, ele não é nem bom, nem ruim. O dinheiro, porque é papel, né? E hoje em dia a gente usa bem, eu particularmente passo várias vergonhas, muitas vezes não tenho R$10 de papel na carteira, porque hoje a gente passa tudo dinheiro de plástico, né? Ou faz tudo transação financeira. Então o dinheiro em si, ele é bom ou ruim? Ele é neutro, mas o que você faz com o dinheiro determina se ele é bom ou se ele é mau. Nós vemos na palavra de Deus muitos homens que foram ricos, prósperos. Abraão, Jó, Salomão foram homens ricos. Nós vemos ali o ministério de Jesus era abençoado por mulheres bondosas que abençoavam o ministério de Jesus, que abençoavam os apóstolos. Nós vemos que missionários são enviados com o quê? Com oração? Só com oração? Nós vamos levantar um missionário lá para a África. Querido, Deus te abençoe, vou só orar por você. Posso fazer isso com um missionário? Eu tenho que dar? É bom ou ruim o dinheiro?
bem empregado, ele é bom. Então nós temos que entender quais um trabalho social. A cesta da partilha é feito com o quê? Só com oração? Não, ela necessita de dinheiro, mas ela não pode ficar restrita no dinheiro. Mas eu quero te perguntar, se eu pegasse R$100 e sair com a minha família para comer um lanche, comer uma pizza, alguma coisa após o culto, eu estou usando bem ou mal esse dinheiro? Bem, porque eu estou servindo a minha família, porque eu estou tendo um tempo de comunhão com a minha família, ou convidando alguém para estar com a gente que não está com dinheiro. Mas se eu pegar esses mesmos R$100 e ir para um bar, e que lá onde tem drogas, onde tem prostituição, onde tem esse dinheiro é bom, esse dinheiro é mau. Vocês entendem que o poder não é do dinheiro, mas sim aquilo que nós fazemos com o dinheiro. Na semana passada eu falei que quando nós santificamos a primeira parte, que é a primícia, que é do Senhor, que é nosso dízimo, na nossa oferta, todo o restante será abençoado. Se eu não santifico a primeira parte que é do Senhor, todo o restante vai ser amaldiçoado. E é simples, e é algo que eu quero te relembrar, o que faz ou não com que nós sejamos prósperos e abençoados, é como nós nos relacionamos com o dinheiro. 1 Timóteo 6, de 6 a 10, fala assim: de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada poderemos levar. Pois isso, tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso, o quê? Satisfeitos. Repete comigo, satisfeitos. E os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, não está falando sobre dinheiro, está falando sobre o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviam da fé e são atormentados a si mesmos com muitos sofrimentos. A palavra de Deus fala: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Dinheiro é bom ou mal? Ele é neutro. O que você faz que vai determinar se ele é bom ou mal. Não é errado você trabalhar, você se esforçar, você fazer uma pós-graduação, você procurar um emprego melhor. Isso não está errado para você crescer na vida. O errado é: eu preciso fazer isso para provar para os outros que eu sou melhor. O que é errado é eu tentar provar, tentar uma ganância de trabalhar e esquecer de família, esquecer de Deus, esquecer dos princípios que Ele realmente tem para nós. Paulo escreve aos Filipenses, lá em Filipenses 4, de 10 a 13, e com esse texto eu quero estar encerrando essa palavra. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham tido a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso por causa que esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porém, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é um exemplo sensacional, e ele fala sobre isso. Já tive momentos que eu tinha bastante dinheiro, tive momentos que eu passei fome, mas eu lembro que o Senhor é quem me fortalece, é o Senhor quem traz a minha identidade, é o Senhor que... E Paulo estava num momento difícil, Paulo estava em escassez, ele estava preso, ele estava passando, né? Paulo sempre estava preso, geralmente, pregando a palavra de Deus, preso, soltava, pregava mais a palavra de Deus e era preso de novo. Paulo vivia nisso, então ele vivia muito mais mal do que bem, mas ele entendeu que a satisfação dele estava em Jesus e não nas coisas desse mundo. Lembrando que Paulo era alguém rico, era alguém nobre, era alguém que era um comandante, que devia ter um alto posto, né, de graduação, de reverência, de finanças. E ele abre mão de tudo e declara: tudo eu posso em quem? Jesus, que me fortalece. Que essa seja a tua oração, querido, que essa seja a tua verdade. Contentamento significa viver uma vida
equilibrada. É matemática. Para quem não sabe, antes de fazer teologia, eu fiz administração de empresas. E é muito fácil. Se você ganhar 1.000, você não pode gastar 1.100. Você tem que gastar, no máximo, 1.000. É simples. Reorganiza, né, a tua planilha familiar. Começa a organizar a tua vida. Começa a organizar, se tem sonhos, tem planos, ok. Traga a família, vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos depender do Senhor. Tem esse sonho, tem esse plano, mas o dinheiro não dá. E nós colocamos no Senhor a nossa confiança, que na hora do Senhor, o Senhor vai abrir as portas certas. Amém? O Senhor vai mover as coisas certas. E nessa noite eu quero te pedir, tira o espírito de escassez que Mamon coloca sobre você. Que é, se eu ofertar, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu dizimar, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu ajudar alguém, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu for para a igreja, eu não vou ter gasolina para passar o restante do mês. Tira esse espírito de escassez em nome de Jesus. Porque sempre quando você oferece o teu melhor para o Senhor Jesus vai ser com você. E tira todo o pensamento de orgulho da tua vida. Eu fiz, eu mereci, eu sou bom. Esses dois espíritos tentam reinar sobre as nossas vidas. E nessa noite nós queremos determinar que eles não têm poder sobre nós. Eles não têm poder sobre o teu lar. Eles não têm poder sobre as suas finanças. O pessoal do louvor já pode subir, por gentileza. Contentamento significa o quê? Eu não procurar atalhos. Falei sobre cartão de crédito. Se você sabe usar é uma bênção. Mas se você não sabe, picota isso em nome de Jesus ontem. Amém, queridos? Você sabe, se é para você uma bênção, amém. Mas se para você vai estar sempre coçando, para você se endividar, picota isso, querido. Chuta isso, quebra, queima em Jesus e vamos que vamos. Amém, queridos? Nós precisamos entender que as coisas desse mundo não podem nos dominar. Deus, quando fez o homem, Ele falou o quê? Crescei-vos, multiplicai-vos e tomai posse, né? Tenha poder para governar. Não permita que nada nesse mundo te governe. Tira tudo aquilo que nos separa do Senhor. E para encerrar, quero te convidar a você lembrar que quando eu valorizo vidas, o Senhor Jesus entende. A parábola do semeador está lá em Mateus 13, em um versículo fala, eu achei muito interessante essa abordagem que o autor fez. Mateus 13, 22 fala assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra, e ela fica o quê? Infrutífera. E eu achei muito interessante que muitas vezes a gente pensa, então, né, o semeador semeou e passou lá e aconteceu que, não vingou. Mas como que cresce um espinho? Ele cresce da noite para o dia? Não. Ele vai crescendo. No início, aquele espinho, aquele problema, aquela sedução, aquele cartão de crédito, aquele carnezinho lá da loja de sapato, aquele consórcio lá de maquiagem que você muitas vezes faz escondido do teu marido não sabe, querida, né? Tem que, né? Precisamos conversar sobre isso, né? Você, querido, que sai lá fazendo umas coisas, uns carnê por aí, né? Sem contar para a esposa, né? É algo que a gente precisa conversar sobre finanças, querido. E muitas vezes é só um sapato, é só um batom, é só um videogame, é só uma peça nova para o carro. É tão pouco, não preciso contar. Não precisamos sentar para conversar sobre finanças. E aparentemente o espinho é tão pequeno, mas se você rega um espinho, ele cresce ou não? Cresce. Por exemplo, na minha casa atual, a gente tem muito mais mato do que grama. Por quê? Porque a gente não investe na nossa grama, então o mato toma conta. É simples assim. Ou eu tenho a minha grama verde, porque eu cuido da minha grama verde, ou a minha grama vai ser horrível, cheia de mato, cheia de formiga, porque eu não cuido dela. E muitas vezes nós vamos deixando a área financeira de lado. É tabu falar sobre dinheiro. É tabu para falar sobre... Imagina, a igreja não pode falar sobre dinheiro. A igreja não pode orientar sobre como você investir teu dinheiro. Eu não posso abrir isso para ninguém. Eu sou homem, eu tenho que saber fazer. Não, eu sei fazer isso. E muitas vezes o espinho vai crescendo. E chega ao ponto que ele sufoca toda a palavra.
E nós vemos tantos casamentos, queridos, que são destruídos por causa de finanças. Tantos casamentos, tantas famílias que são destruídas porque no início era um espinhozinho e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e chega um ponto que mata a nossa fé, que tira a nossa confiança, que tira a nossa identidade de Jesus. E nessa noite eu quero falar para você, querido, se você talvez está sufocado em dívidas, talvez você está sufocado em mentiras, se você está sufocado nessas mentiras que o mundo tem dito para você, eu quero falar essa noite, o Senhor quer libertar a tua vida, quer te dar identidade, quer te dar um propósito, quer te dar destino, né? Quer que você realmente entenda que o que nós fazemos hoje precisa ecoar para a eternidade. O que os teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão falar sobre você? Ah, meu avô era um cara muquirana, ia lá, tinha comida contada, era um pacote de chip para 10 filhos. Ou eu vou falar assim, ó, meu avô, minha avó, eram homens e mulheres que amaram ao Senhor, que me ensinaram a ser quem eu sou. Quais são as escolhas da tua vida que precisam ecoar para a eternidade? Qual que é a prioridade? A prioridade não está em ter dinheiro, mas como nós administramos. Lucas 16:10, que a gente leu lá em cima. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no mundo. E nessa noite eu quero te convidar, lembrando daquela parábola. Imagine se aquele rapaz chegasse para Jesus e falasse assim, Jesus, tem 20 mil pessoas, mas eu só tenho 5 pães, eu só tenho 2 peixes, impossível alimentar 20 mil pessoas. E ele faz o quê? Ele pega aquilo que era tão pouco, e ele vai com gratidão até Jesus, e entrega para Jesus e fala assim, eu sei que é pouco, mas o Senhor é capaz de multiplicar. Comece a declarar isso sobre a tua vida a partir de hoje. O Senhor é capaz de multiplicar. Quando eu santifico, quando eu semeio a minha prioridade no Senhor, o Senhor multiplica o restante. Quando eu consagro aquilo que pertence ao Senhor, os outros 90%, eu vou saber administrar com sabedoria, com graça, e o Senhor vai fazer com que o nosso lar seja abençoado, não porque a gente tem dinheiro, não porque a gente tem recursos, mas porque é a paz sobre o teu lar, a graça sobre a tua vida, a favor do Senhor. Começa a ir até Jesus, entregando, Senhor Jesus, é tão pouco que eu tenho, é tão pouco que eu tenho, mas essa noite eu acredito que o Senhor é capaz de multiplicar a minha fé, o Senhor é capaz de multiplicar a minha identidade, de trazer de volta, a minha identidade no Senhor. O Senhor é capaz de fazer com que eu saia desse embaraço que o mundo me pregou, que eu estou com esse senso de inferioridade ou com esse senso de superioridade. Hoje Jesus quer que você seja apenas filho amado. Nesse livro ele fala sobre várias verdades, e ele conta alguns exemplos muito legais, e eu só quero falar um deles. Ele conta que quando ele era jovem, ele pegou o barco do pai dele e foi pescar, e o pai explicou exatamente como ele tinha que cuidar do motor, para que o motor não fundisse. Pegou, vários amigos foram pescar, o que aconteceu? O motor fundiu, claro. Volta para casa e ele, sem saber o que falar, queria mentir para o pai e tudo. Daí ele fala assim, fala filho, o que aconteceu? Pai, o motor fundiu, não sei o que vou fazer, não sei o que. O pai pergunta assim, alguém se machucou? Não. O que aconteceu? O motor do barco fundiu. Dinheiro pode pagar? Pode. Então não é um problema. Nós vamos trabalhar, vamos conseguir. O problema é quando o dinheiro não pode pagar. Dinheiro não pode pagar a tua paz. Dinheiro não pode pagar a vida. Dinheiro não pode trazer saúde. Você pode ter os melhores médicos, mas a saúde vem do Senhor. Amém? Comece a ver. É um problema? É tão grande problema? Alguém se machucou? Não. Alguém está... Não. É só dinheiro? Deus vai te dar graça para que você trabalhe. Deus vai te dar graça para você conquistar. Não falem mais que dinheiro é um problema, nem que dinheiro é a solução. Dinheiro é apenas dinheiro. O importante são vidas. O importante é você e o teu lar estarem na casa do Senhor, louvando ao Senhor, com a tua identidade firmada em Jesus, que Ele é quem nos protege, é Ele quem nos abençoa. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa.